Bom, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês o seguinte: é uma conversa bem aleatória, mas tá tudo bem, tá? É porque veio uma ideia na minha cabeça e aí eu queria muito compartilhar com vocês e aí é isso. Eu vou compartilhar aqui e deixar o registro e eu espero que isso aqui gere algum certo tipo de comentário. A galera que ao qual eu vou descrever aqui, vem aqui, comente embaixo e traga suas histórias. Eu gostaria muito de saber isso daqui. Sério, de verdade, eu gostaria. De verdade, né? Eu vou falar meio que um tom misturado aqui, um tom meio sério, mas um tom mais, vamos se dizer assim, despojado, porque de verdade, eu queria muito conhecer pessoas que passaram e superaram esse tipo de situação e chegou a algum lugar positivo, tá? Eu acredito que o lugar que não positivo deva acontecer bastante, mas eu quero saber histórias sobre o campo positivo daquilo que eu quero propor aqui, tá bom? De verdade. Então é isso, né? Da onde surgiu e eu gostaria de explicar o contexto aqui para vocês, né? Eu fui agora há pouco aqui, minha esposa, maravilhosa esposa, ela pediu para que eu fosse ao mercado para que eu comprasse cebolinha. Pois é, ela tá fazendo as marmitas da semana para ela aí, e aí precisava desse nobre tempero, por aí vai, e aí aquela coisa e tal. E aí eu fui, cara, é incrível que pareça, eu fui em 3 mercados para encontrar cebolinha, não tinha cebolinha, né? E aí eu fui ao 4º mercado, e aí lá, graças a Deus, eu consegui encontrar a tal da cebolinha, né? E aí, cara, passando pelos corredores ali do mercado, eu sem querer, sabe aquele negócio que você cruza o olhar e se depara com isso e aí sua mente se inunda de dúvidas, né? Dúvidas sobre o mundo, né? Eu, de verdade, inclusive isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu deveria até começar a gravar mais sobre as minhas dúvidas genuínas sobre o mundo aqui, né? De verdade, eu deveria gravar isso de verdade aqui, né? Para que alguém responda isso pra mim, né? Mas vamos lá. Aí eu passei ali, eu cruzei o olhar e bem na seção qual a seção estava o leite, né? Tava o leite ali. E aí, quando eu passei, né, cruzei pela seção ali, né, o olhar assim, eu olhei atrás da caixinha, né? Atrás da caixinha de leite. Isso daqui já é uma campanha antiga. Eu lembro, eu tenho memórias de criança, esse tipo de campanha. Tem casos famosos e por aí vai. E aí, atrás da caixinha, né? Tem a foto de pessoas desaparecidas, né? E aí tem geralmente a data que a pessoa desapareceu né, para que você dê informações, mas só que o que me pega na cabeça, tenho essa memória, é a memória do fato de estar numa caixa de leite, né? Eles utilizarem essa estratégia de comunicação, né? Tá atrás do leite. E aí, então, eu sei, é um assunto que é um tanto sensível, né? Pessoas desaparecidas, talvez que nunca mais, né, tiveram contato, informação e por aí vai. Mas a minha dúvida eu queria saber, eu juro pra vocês, eu queria saber muito se existem pessoas que foram encontradas após esse anúncio na caixinha de leite. Eu sei, pode parecer besteira, mas eu gostaria muito de saber isso. Gostaria muito de saber. Assim, uma história de alguém, de uma pessoa que passou pela situação de estar desaparecido, colocou ali, né, a foto atrás da caixinha de leite e foi encontrada, né, passou o tempo aí e foi encontrada. De verdade, eu torço para que todos que estejam nessa situação, que as pessoas se encontrem, que as famílias se reencontrem, tá? É óbvio que eu torço a favor, mas eu gostaria de saber se existem histórias, né, nesse sentido positivo de foram encontradas, realmente foram encontradas e retornaram à família. Por quê? Porque daí, isso daqui, por que eu tô falando isso? Isso daqui me lembrou uma história, cara. Uma história muito, muito peculiar que aconteceu na minha juventude.
Juventude mesmo. Eu tô falando de molecote lá, 16, 17 anos, por aí, vai. Né? E nessa fase, quando você tá, né, nessa fase da tal construção de tribos, né? Então, aqui, não sei se é aí onde você está é assim, né? Aqui eu moro numa cidade de interior, então a coisa é muito, principalmente nesses anos, né? Há 20 anos para mais para trás, a coisa era mais pessoal, né? A gente não tinha redes sociais. Aliás, já existia redes sociais, mas não era dessa forma, assim, celular, ou smartphone. Era, cara, meio que você tinha que. Não existia Uber, você tinha que fazer as coisas meio. Era meio além ainda, tá? E já existia uma pequena tecnologia, o celular era os tijolão ainda, sabe? Tinha no máximo um jogo da cobrinha ali, por aí vai. Esse era o contexto. E aí que aconteceu o seguinte, né? Nessa parte da formação de grupos, tribos e por aí vai, existiam várias tribos aqui e eu meio que percorria essas várias tribos aqui. E aí qual que é a história? Né? Numa dessas tribos era uma tribo de pessoas um tanto quanto, vamos se dizer assim, um tanto quanto undergrounds, assim, né? Pessoas bem undergrounds, diferentes mesmo, de verdade. E aí é que esse negócio da cultura, rock and roll, né? Esse talvez seja um melhor contexto aqui que eu posso falar para vocês e não receber um certo ban aqui, né? E aí existia uma república aqui, uma república que fazia uns, né? Moravam um monte de gente nessa república e aí todo final de semana tinha umas cachaçadas, tinha uns negócios, uns show de rock, não sei o que lá e tal. E aí existia um cara lá, um cara que era um cara assim que todo mundo pensava que ele era. Aí, eu já comecei dando spoiler da história aqui. Todo mundo pensava que o cara era um morador de rua. E aí o cara, ele fazia uns malabares, né? Cuspia fogo, fazia todos aqueles malabares ali, ficava no semáforo e tal. E aí o seguinte, esse cara se aproximou dessa república, e aí, né, por causa do show aberto, o pessoal meio underground, o cara foi indo e acabou ficando ali, né? Começou a ficar muito ali naquela situação. E aí, assim, as pessoas começaram a questionar, querendo saber quem que era a pessoa, né? Aquela coisa de interior. Ah, quem é você, quem é teu pai, de onde você veio, de onde você vai, né? E por aí vai. Então tinham pessoas de muitas cidades diferentes, né? Misturava um negócio meio que de universidade, escola. Cara, aquela bagunça que só existia naquela época, né? Talvez aquilo ali seja os finais das bagunças desse tipo. E aí, esse cara lá, ele fazia uns malabares, não sei o que lá, e aí começaram a perguntar pra ele, não sei o que e tal, e aí ele ia respondendo as perguntas, assim, e meio que parecia que a história do cara tinha umas lacunas, assim, umas certas falhas de informações, assim, sabe? Assim, coisas que ele não conseguia muito responder de uma maneira. Cara, era meio esquisito, né? Então, quando falava de infância, o cara não se lembrava muito de infância, sabe? Coisa arada, assim, né? As histórias eram meio. Levantou uma certa suspeita no sentido de, cara, estão meio desconectadas essas histórias que essa pessoa conta, não sei o que. E aí, beleza. E aí, eis que das pessoas que frequentava ali, diante dessa história, resolveu investigar o cara e tal. E aí bateu a foto dele, né, colocou a foto dele naquela antiga internet, sistemas mais jurídicos, né, por aí vai. E aí, numa dessa aí de tentar descobrir o cara, a turma descobriu, os caras conseguiram descobrir quem era o cara. E aí, cara, que é o plot twist. O que era que... Por que o cara tinha esses lapsos de memória? Segundo a história daquela época lá, esse cara, ele trabalhava eu não posso falar qual era o trabalho, né, mas ele era um servidor público. Era um servidor público e num lugar de destaque aqui deste país, né? E aí...
ele estava em operação e sofreu um acidente nessa operação, e aí ele foi parar lá na cidade onde era a origem dele, né? Ele foi parar no hospital, né? E passou um tempo um tanto quanto desacordado. E a hora que ele acordou, isso aqui é conversa de 20, para mais de 20 anos isso aqui, tá? Quando ele acordou, isso aqui dá pra virar filme, inclusive. Quando ele acordou, ele se desesperou, porque ele acordou num hospital, e aquela situação, e aquela coisa arada toda, e ele fugiu do hospital. E aí existia essas pequenas falhas na memória dele. Ele não sabia quem ele era de verdade, ele não sabia muito dele, não lembrava um monte de coisa. E aí o cara, como ele tinha uma certa habilidade com artesanato, assim, ele vivia na rua, e aí ele começou a viver na rua ali, e aí ele começou a desenvolver mais essa habilidade, e ele foi indo, sabe, pegando carona, e sei lá, se locomovendo de várias e várias formas, e acabou chegando aqui onde a gente está, né? Então o local de origem dele é a 2.000 quilômetros daqui da onde a gente está, né? E o cara tava aqui. E aí, cara, quando descobriram isso, foram atrás de... Por isso que eu tô lembrando do gancho da caixa de leite. Foram atrás de encontrar a família dele. E aí conseguiram encontrar a família dele. Né, a história meio que agora se encontra totalmente, né? Encontraram a família do cara. E aí veio à tona a história do cara. Que o cara já estava desaparecido há mais de 20 anos. Que o cara já era velhão já. E todo mundo pensava que ele era novo. Ele já era velhão. O cara já tava desaparecido há muito tempo. E aí a família encontrou. Entendeu? Essa que é a história. Eu não lembro, eu lembro que na época chegou a ter reportagem, essas coisas assim, mas eu não lembro os detalhes, o nome das pessoas, do cara, nem referência. Eu até tentei buscar aqui rápido antes de gravar esse vídeo aqui no Google para mostrar para vocês, mas não consegui achar. Mas é isso. E aí o cara foi encontrado. E aí se reencontrou com a família, né? Aquele negócio. E aí a família veio buscar a pessoa. Daí contaram pra ele quem ele era. O cara não sabia quem ele era. E contaram pra ele quem ele era de verdade, né? E aí foi, cara, né? Pra nós que era tudo moleque ali, aquela molecadaiada, né? Todo mundo ficou chocado, cara. Porque, né, peraí, esse cara é tal, caramba, meu, e todo mundo pensando que era um cara, um simples morador de rua, e o cara era uma coisa um tanto quanto, vamos se dizer assim, relevante, né, ele era, né, de certa forma, não vivia, a origem dele não era as margens da sociedade, realmente tem que tomar cuidado aqui, mas o cara era importante, pô. O cara não, né? E a turma tava tentando encontrar ele fazia 20 anos que o cara tava perdido. E é isso. Né? Então, por isso que me despertou essa vontade de gravar esse vídeo, porque eu realmente gostaria de saber se existe esse tipo de história pelo Brasilzão. Eu gostaria, se existem mais histórias assim, né? Putz, cara, deve ser um alívio, deve ser uma coisa, um segundo nascer, deve ser cara, deve ser uma comoção assim um tanto quanto grande quem passa por esse tipo de situação e tem o final feliz, vamos se dizer assim, né? Muitos que passam por esse tipo de situação, né, não tem um final feliz né, e eu lamento, né? Eu sinto por essas pessoas aí, mas eu gostaria muito de saber se existem essas histórias no Brasilzão, se existe. E se você chegou até aqui, comenta aqui se você sabe de uma história e conta aí a história. Quem sabe eu gravo um vídeo contando a sua história aqui, cara, vai ser massa pra caramba. Eu gostaria muito de saber se você foi uma pessoa que passou por essa situação,
conhece alguém, sabe alguma história, comenta aqui para mim contando essa história, certo? Dito isso aqui, se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo. Esse aqui é o canal que a gente faz isso, faz coisas totalmente aleatórias, conversas aleatórias. E o vídeo de hoje foi sobre isso daqui, né? Eu contei sobre algo que me aconteceu quando eu era novo e fazia parte daquele meu universo jovem e por aí vai, porque eu gostaria de compartilhar e a curiosidade por aí vai com vocês, certo? Eu venho aqui mostrando toda a minha jornada, tudo que eu tenho feito, acertado, errado e por aí vai, para que de alguma forma você olhe aí e faça o que você quiser, seja o melhor possível para você. Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes começam de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva nesse canal aqui para que assim você possa tá me ajudando a crescer essa comunidade aqui, fazendo parte dela, obviamente, certo? Sendo assim, se de verdade, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido interessante para você, eu espero de verdade que eu tenha sido uma boa companhia por esses minutos e eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, sua luz e tchau!